Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. Estamos no ar com o Band News em Forma. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a treinadora que está sempre ensinando a gente que vida é movimento, é ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. Uma delícia o nosso programa aqui hoje. Sim, a vida é movimento, porque por mais que a gente não queira, né, Bruna, o tempo passa. E o tempo passar é movimento, né? Então a vida é movimento e a gente precisa acompanhar esses movimentos sempre. Exatamente, isso tem tudo a ver com uma campanha lançada recentemente pelo Instituto Nacional de Câncer, que busca conscientizar a população sobre prevenção. O INCA estima que 30% de todos os casos da doença podem ser evitados com mudanças no estilo de vida. Essas mudanças passam pela redução do consumo de bebida alcoólica, por evitar o consumo de carnes processadas, manter o peso corporal dentro dos limites do IMC e, claro, se manter fisicamente ativo. E hoje, aqui no Band News Informa, a gente vai falar sobre prevenção de cânceres ginecológicos. Os mais frequentes são o câncer de colo do útero, o câncer de ovário e o câncer de endométrio. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou o ginecologista Dr. Renato Moretti Marques. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Super prazer estar com vocês. Doutor, eu peguei aqui o dado de uma pesquisa para começar a nossa conversa. É uma pesquisa da União Internacional para o Controle do Câncer. Foi feita em 2020 e mostrou que 70% dos brasileiros não reconheciam a atividade física como fator de proteção contra o câncer. E a minha pergunta para você é por que a gente ainda tem essa percepção? E se você pode trazer aqui alguns números, dados, informações mesmo que mostrem que a atividade física é sim um fator de prevenção. Vamos lá, o assunto é extenso, mas não tenha dúvida nenhuma que atividade física é fator de proteção, sim. Focando no nosso assunto, que é câncer ginecológico, a obesidade está relacionada com a origem do câncer do endométrio, o câncer da parte interna do útero, que é um tipo de tumor que vem aumentando muito o número por conta justamente da obesidade e do aumento da expectativa de vida da mulher, mas também está relacionado com outros tipos de tumores, como o de câncer de mama, como o câncer do ovário, com a dificuldade para fazer o diagnóstico do câncer do colo do útero. Doutor, e a gente poderia dizer que alguns desses estariam realmente sendo evitados sua prática de atividade física? Porque a gente tenta evitar, né? A gente fala, por que eu posso fazer para evitar? O câncer ele tem a ver com os grandes processos envolvidos na formação do câncer. A obesidade atua diretamente. Então, quando você tem a paciente que está acima do peso, você tem nitidamente a ação de uma série de hormônios em cima dos tecidos, estimulando a duplicação das células. Isso a gente vê muito claramente na gênese do câncer de dentro do útero, o câncer do endométrio, onde a estimulação desse tecido continuamente causada pelo tecido gorduroso, que se transforma em hormônio, ele promove a possibilidade que, caso apareça alguma célula anormal, ela se duplique de forma mais fácil. Então, a obesidade, independente da raça, é um fator de risco, é um fator que predispõe ao desenvolvimento da parte do câncer do endométrio. No câncer do ovário, a gente tem os processos inflamatórios relacionados com a obesidade. Então, o câncer de ovário tem a sua principal origem algumas alterações genéticas, dentre elas que atuam fortemente nos tecidos tubários e das trompas, né? E que esses tecidos, essas anormalidades, quando semeiam a superfície do ovário, semeiam
a membrana interna do abdômen, que é chamada de peritônio, estimulado pela obesidade, estimulado pelo processo inflamatório causado pelo tecido gorduroso. Então ele tem sua relação íntima com a gênese do câncer do ovário. Então aqui a gente já tem dois cânceres que são intimamente ligados com a dieta rica em gordura, com a dieta e com o sobrepeso, especialmente quando esse sobrepeso ocorre na infância e adolescência. Você falou sobre a infância, a obesidade na infância e no adolescente, é porque seria uma das fases onde a gente aumenta o nosso número de células de gordura, seria não só o tamanho delas, como a quantidade, e aí lá na frente a gente paga esse preço, é isso? Não tenha dúvida, Camila, não tenha dúvida nenhuma. Então, se você criar a memória para o seu corpo do número de células, do número de pócitos, né, de células gordurosas, a gente paga esse preço lá na frente, especialmente quando o nosso metabolismo, na verdade, nossa atividade física diminui depois dos 40, diminui mais acentuadamente nas décadas que se seguem, né? E o ganho de peso, e principalmente não só o ganho de peso, mas a substituição da massa magra pela massa gorda é um preço que nós pagamos na estimulação desse tecido gorduroso nas idades mais iniciais, né? Então na primeira, segunda década de vida. A gente vai ouvir agora o depoimento da Marcela. Ela é bancária e aos 24 anos ela teve a primeira suspeita de câncer de ovário. Tudo começou, na verdade, a partir de exames de rotina das mamas, porque ela já tinha alguns nódulos nessa região. A gente vai ouvir agora o depoimento dela. Aos 24 anos é muito difícil você saber, como ele mesmo dizia na época, eu era uma menina e eu não podia mais ter filhos, eu entrei em menopausa precoce. Tratamos, fiz quimioterapia após essa cirurgia, foi um sucesso. 2 anos sem doença e eu tive a minha primeira recidiva, em 2016, aos 26 anos, e lá fomos nós, meu parceirão e eu, para mais uma cirurgia. Esse segundo câncer foi bem complicado, porque ele pegou intestino, bexiga, peritônio, foi muito difícil, eu passei por muito abalo emocional na época, mas vencemos. Agora estou eu, aos 32 anos, quase 7 anos sem doença, recém-operada hoje, há uma semana, pelo Dr. Renato Moretti, com uma suspeita de segunda recidiva, né? Na verdade, a terceira vez que eu devo passar pelo câncer, ou não, se Deus quiser, porque ainda não temos os resultados. Se eu posso deixar algum conselho, se eu não fizesse rotina, eu estava morta. Então, a rotina, a prevenção para a mulher, e também para o homem, Ela faz toda a diferença. Doutor, esse tipo de situação de retorno de cânceres, a recidiva, né? É comum quando se trata de tumores ginecológicos? A gente tem uma variedade muito grande de apresentações do câncer ginecológico. Então, nós temos características muito específicas da mulher que tem câncer do colo do útero, nós temos características muito específicas da mulher que tem câncer do endométrio e outras também específicas das mulheres que têm câncer do ovário, né? Então, a Marcela teve o diagnóstico de forma muito precoce durante um exame de consulta ginecológica rotineira e que nós tivemos que tratá-la de forma mais radical em 2014 e infelizmente nós experimentamos 2 retornos à doença nesse intervalo. Mas quando você diagnostica a doença em estágios mais avançados, esse sim é um padrão de retorno da doença. Então nós acabamos por lidar com essas situações e de que forma que a gente tenta, de que forma que nós gostaríamos de experimentar ou de diagnosticar o câncer, sempre nos estágios iniciais. Para isso, a visita regular ao ginecologista, para isso a atividade física é importante, para isso a vacinação contra o HPV é importante, estimular hábitos saudáveis como evitar o tabagismo, evitar o álcool em excesso, evitar o comportamento sedentário. Então tudo isso interfere não só na gênese, na formação do câncer, como também na nossa capacidade de diagnóstico. Oi, Informers! Daqui a pouco a gente volta a falar com o ginecologista Renato Moretti Marques sobre prevenção de câncer ginecológico. A gente encerrou o bloco anterior com um alerta importante, a importância do exame preventivo. E Camila, a pessoa que
tem ali atividade física na rotina, que é uma pessoa fisicamente ativa, essa pessoa também está inclusa ali, né? Para você fazer o exame preventivo. Uma coisa não substitui a outra, certo? Certo, Bruna, né? Não dá para excluir. E isso é uma coisa tão interessante que a gente tem que, até culturalmente falando, que tem muito, as pessoas tem o falso magro, né? Então tem a pessoa que faz atividade física e acha que ela está isenta, né? Então isso são coisas que a gente tem que aprender, que não necessariamente porque você faz atividade física todos os dias, que você está livre disso, desse tipo de doença, e de deixar de fazer os exames. Tudo é uma somatória, né? A gente está escutando aqui o Dr. Renato falar, a gente já escutou algumas outras vezes outros profissionais que quanto mais no início, que a prevenção é fundamental. Então, sim, é importante esse papel da atividade física, né? Ela é fundamental para prevenir, mas a gente tem que fazer o nosso acompanhamento, né, de exames, de fazer, de ver realmente, de ir atrás, e não é porque eu faço atividade física, tá tudo certo. Como as pessoas que eu falei que estão muito presas ao peso, né? Então a pessoa, ela olha esteticamente, aí ela olha e fala, nossa, você tá super magra, mas às vezes uma pessoa que visualmente a gente acha que ela tá magra, ela tem uma porcentagem de gordura grande no corpo. E a gente tá escutando e tá aprendendo aqui, mais uma vez, que a gordura é extremamente prejudicial, né, e grande aliada de uma doença dessas. Então a gente tem que realmente saber olhar para dentro da gente, saber quais são as nossas atitudes, o que a gente come, o que a gente faz de atividade, e sim, tá sempre checando e não achar que você tá livre por causa disso. O ginecologista Renato Moretti Marques é o convidado de hoje do Band News em Forma. A gente está conversando sobre prevenção de cânceres ginecológicos. E agora a gente vai ouvir o relato da Mari, que também recebeu esse diagnóstico. Meu nome é Mari Cansado, tenho 54 anos e há 6 anos atrás eu recebi o diagnóstico de um câncer de ovário metastático e mutação BRCA2. Desde 2018 eu sou beneficiada com o uso de uma medicação que eu faço uso diariamente, via oral, que propiciou que eu possa dizer hoje que eu convivo com o câncer como qualquer pessoa convive com uma doença crônica, a exemplo de diabetes, pressão alta. Eu sou hoje uma paciente em remissão, tenho uma excelente qualidade de vida. O que a minha história pode sinalizar é que o câncer deixou de ser uma doença que ou você cura ou você morre, mas pode ser uma doença em que há vida com ela. Você pode conviver com o câncer e ser feliz. Eu acho que isso é, para mim, a mensagem. Doutor, que medicamento é esse e para quais casos ele é indicado? Esse medicamento é um medicamento mais recentemente que foi incorporado na nossa prática clínica. É uma luta muito grande das sociedades que tratam o câncer de diversas localizações, mas especialmente o câncer do ovário, onde essa medicação tem a possibilidade de ter respostas muito mais vigorosas, muito mais importantes do que a quimioterapia convencional, com muito menos efeitos colaterais e a possibilidade de fazer a medicação de forma domiciliar, ou seja, tomando comprimidos diariamente para conseguir controlar a doença ou reduzir a doença ou eventualmente, e nós não sabemos ainda esses dados, até interferindo nas taxas de cura de pacientes que têm doença mais avançada. Eu queria só aproveitar o depoimento da Mari para fazer uma pergunta sobre câncer de ovário. Se toda paciente que recebe esse diagnóstico precisa retirar o ovário e o útero, como funciona essa decisão, né? Infelizmente, a maior parte dos casos que tem diagnóstico, das pacientes que têm o diagnóstico de câncer de ovário, infelizmente, 80% delas recebem um diagnóstico já em estágio avançado. Dessa forma, isso é muito obrigado, Bruna, pela pergunta, porque é a oportunidade para a gente falar a respeito dos resultados oncológicos, ou seja,
das taxas de cura, das taxas de sucesso no tratamento relacionados a um conceito chamado de centro de referência. Sou muito feliz por trabalhar num centro de referência. Essas mulheres com diagnóstico de câncer de ovário, cerca de 7 mil mulheres diagnosticadas ao ano no Brasil com câncer de ovário, elas devem ser referenciadas a centros oncológicos que têm experiência no tratamento do câncer de ovário. Respondendo a sua pergunta, Bruna, porque não é sempre que nós tiramos o útero, não é sempre que nós tiramos os 2 ovários. A gente tem que pensar que existem mulheres que têm o diagnóstico antes delas estabelecerem sua família, antes de terem filhos. Então existe a possibilidade de fazermos tratamentos mais conservadores em relação à sua prole, com técnicas de reprodução assistida, mas nos casos mais avançados é frequente que nós tenhamos que fazer cirurgias de grande porte, com necessidade da remoção dos ovários, do útero e por vezes de tecidos que estejam próximos ou às vezes mais distantes mesmo da pelve, na parte superior do abdômen, por vezes até dentro do tórax. E você falou no começo da entrevista, citou agora de novo também da dificuldade do diagnóstico, né? Às vezes a pessoa, ela recebe isso já em estágio avançado. Por que ainda é difícil fazer esse diagnóstico? E aí falando, né, dos cânceres ginecológicos de maneira geral. Nós temos programas muito bem sucedidos para reduzir ou eliminar o câncer do colo do útero, que é o tumor ginecológico mais frequente no nosso país. Infelizmente, nós temos um grande vilão na história, que é a desinformação. Câncer do colo do útero é uma doença que é passível de ser prevenida. Câncer do colo do útero é uma doença que nós temos vacinação, nós conhecemos o agente causal, que é o vírus transmitido por via sexual, que é o HPV. Nós conhecemos os fatores de risco relacionados, como doenças sexualmente transmissíveis, como tabagismo, mas também temos outra grande limitação, que é a educação dos serviços de saúde, que é a educação dos médicos para executarmos programas de rastreamento sensatos, eficazes, e não continuar batendo na tecla que nós temos que fazer Papa Nicolau todo ano. É uma quebra de paradigma e existe também uma publicação muito forte da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia a respeito disso, que há necessidade de compreendermos as limitações do método que nós temos hoje em dia. Então nós temos o preventivo, ou o teste de Papa Nicolau, ou a citologia do colo do útero cervical, que ela é boa, ela é eficaz, quando ela fala que tem alguma coisa alterada, vá atrás que realmente tem coisa alterada, mas nós temos que entender que nós não temos disponível essa metodologia de forma eficaz para todo mundo. E entender que existem outras estratégias, e uma das principais estratégias, e talvez a única que seja de consenso, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é a testagem do HPV para mulheres acima dos 30 anos. Então, separar as mulheres que têm HPV persistente das mulheres que não têm HPV persistente é fundamental. Doutor Renato, e a gente poderia dizer o quanto a gente já sabe sobre a reposição hormonal, né? Numa fase aí de menopausa das mulheres, um pouco antes, essa reposição, o quanto ela é sabido que pode ou não provocar ou ter câncer? A gente escuta um monte de coisa por aí, a gente não sabe o que realmente procede e a gente tem que ficar atento ou não. A gente está falando de terapia de reposição hormonal para as mulheres que sobreviveram ao câncer ou as mulheres que são da população geral? População geral e que não tenham sido diagnosticadas até então. A mulher tem muitas alterações. As primeiras são as alterações menstruais, depois as alterações de comportamento, a diminuição da sua atividade cognitiva, a alteração do sono, e aí surge na literatura, há mais ou menos uns 40 anos atrás, que nós temos a fórmula da juventude. A fórmula da juventude seria repondo a situação de normalidade dos hormônios e que nós daríamos isso em forma de comprimidos, né? Pode ser dado em forma de comprimido, gel, implantes, uma série de formas de nós administrarmos, mas a gente tem que estar muito ciente do que nós temos de benefícios com a terapia de reposição hormonal. Se realmente nós queremos nos transformar em supermulheres,
ou se nós apenas queremos repor aquela condição, aquela qualidade de vida que nós tínhamos antes dessa transição menopausal. E, em contrapartida, nós temos que estar cientes dos riscos que ela nos oferece. E os dois principais que nós encontramos são os riscos de desenvolvimento de doenças tromboembólicas, ou seja, infarto, derrame, o risco de ganho de peso, assim como o risco de desenvolver câncer. Nós botamos numa balança e nós chegamos a um consenso de qual é se há necessidade de terapia hormonal, sim ou não, se existem alternativas que possam restabelecer a qualidade de vida da mulher e, caso necessite de terapia de reposição hormonal, que façamos da forma mais segura, sempre pesando esses riscos, principalmente, existem outros, mas principalmente os riscos de fenômenos tromboembólicos, assim como fenômenos a desenvolver ou a experimentar câncer. Quero agradecer demais a entrevista com o ginecologista Renato Moretti Marques, nos ajudou a mostrar que é possível sim prevenir o câncer ginecológico. Doutor, muito obrigada, pelo seu tempo e até uma próxima. Muito obrigado, Bruna, muito obrigado, Camila, foi um super prazer e eu sigo vocês regularmente. Que bom, obrigada, doutor. O Band News em Forma está no ar, hoje falando sobre como prevenir tumores ginecológicos. Nós conversamos sobre sintomas e tratamentos com o ginecologista Dr. Renato Moretti Marques. Falamos sobre prevenção também. E agora, Camila, falando sobre aquele momento em que a pessoa está passando pelo tratamento. Esse período, a pessoa pode manter também uma rotina de treinos. Claro que cada pessoa tem ali a sua situação, né, o seu diagnóstico, o tratamento derruba a pessoa também, né? Mas falando de maneira geral, a gente pode pensar em manter uma rotina de atividade física durante um tratamento contra um câncer? Pode, Bruna, e deve, né? Dentro do quanto mais a pessoa conseguir e tiver uma disposição, obviamente, você já disse aí sobre a individualidade, né, e o nível e o estágio, mas o mais rápido possível que essa pessoa possa voltar, né, que ela esteja apta, e muitas mulheres, né, principalmente falando nesses tipos de câncer, elas conseguem já durante o tratamento nem se afastar tanto, né, da atividade física, porque a gente tem a atividade física que já está em contato com a fisioterapia, que é uma intersecção ali das duas áreas que trabalham maravilhosamente bem e que tem que acontecer. Então, assim, a gente tem que avaliar individualmente como a pessoa está, mas a gente sabe que, inclusive, a reação do corpo com relação à atividade física, ela acaba ajudando demais, e cada vez mais a gente vê estudos e acompanhando a qualidade e a recuperação das pessoas que estão passando por esse tratamento, ou de acelerar, ou da satisfação, do resultado que traz psicológico para a pessoa e fisiológico também. E quando a gente fala de atividade física, a gente não está pensando só a academia, né? Puxar ferro, não é isso. Você se manter fisicamente ativo inclui fazer uma caminhada com alguma regularidade, né? Sem dúvidas, Bruna, a caminhada ela é maravilhosa para esse tipo de tratamento. As pessoas gostam muito porque conseguem, às vezes, ter um contato com a natureza. Dependendo do tipo de câncer, por exemplo, câncer de mama, ele traz alguns exercícios que a gente começa a fazer com os braços para ajudar se tem reconstituição da mama. Então, assim, e o que a gente nota é que essa recuperação é sempre maior, sempre mais positiva para a mulher quando ela faz atividade física. Então, a gente, claro que a atividade física, ela é dentro daquela possibilidade, né, e não necessariamente, não é carregar peso, não é fazer musculação, não é fazer o que fazia, não é nada novo, são exercícios físicos direcionados para aquele momento que podem parecer, às vezes a gente fala, não é grande coisa, mas e tem um resultado maravilhoso. O tratamento de pacientes oncológicos causa uma série de mudanças na vida da pessoa e a alimentação não escapa dessa conta de efeitos colaterais. Foi pensando em levar informação nutricional a esses pacientes que o Hospital Sírio-Libanês lançou um guia de receitas focado em pacientes oncológicos. E a gente vai conversar agora com uma das nutricionistas envolvidas na elaboração desse documento, a Simone Kikuchi. Simone, muito obrigada pelo seu tempo aqui no programa.
Um prazer estar com vocês, gente. O prazer é todo nosso. Simone, vamos lá. Quais são os efeitos colaterais mais comuns entre os pacientes que estão em tratamento contra um câncer? Isso no que diz respeito à alimentação, né? Bom, os nossos pacientes, né, que estão em tratamento oncológico, seja de radioterapia, de quimioterapia, uma queixa muito frequente é a boca seca, que a gente chama de xerostomia, né? A obstipação, a diarreia, alterações de paladar, de sentir o sabor dos alimentos de forma alterada, um sabor metálico residual, dependendo do tipo de protocolo que ele faça, e também a alteração da própria aceitação alimentar, né? O paciente fica inapetente decorrente do tratamento. Então, a gente tem um olhar em relação à alimentação, é fundamental para que ele siga bem durante o tratamento todo, com uma performance melhor ao longo do tratamento. Simone, e isso tem a ver só pelo esse bem-estar e essa aceitação ou pela doença em si? Como os protocolos eles têm efeitos colaterais, é uma somatória. Por exemplo, paciente que tem um câncer em cabeça e pescoço, região de boca, ele já vai ter uma alteração de deglutição, uma dor ao deglutir. Se é um paciente que tem um câncer em região de intestino, muito provavelmente o intestino dele vai ter alteração, obstipação ou diarreia, né? Então varia muito, associado com o tipo de câncer, né, o local que está esse tumor, e também relacionado ao protocolo terapêutico que ele está utilizando. A própria droga antineoplásica, ou a radioterapia, ou até a cirurgia oncológica, ela tem efeitos colaterais, né? Que o paciente tem que ir lidando ao longo do tratamento. O legal do guia é que ele não é um guia só para o paciente oncológico, é um guia que ele pode fazer a receita para compartilhar com a família dele, né? Priorizando o momento de compartilhar, de conviver e trazer a refeição como ela deve ser, um momento prazeroso, agradável e que e tem que fazer parte da vida do nosso paciente. Uhum. E Simone, vocês focam assim nessa alimentação, que nem, por exemplo, vamos supor uma pessoa que esteja com o intestino, tem o sintoma, uma diarreia constante, aí vocês colocam alimentos que vão ajudar a segurar isso. É isso, é evitar a diarreia. É isso mesmo, isso aí, Camila. E aí não importa tanto a qualidade deles, por exemplo, se ele tem o oposto, por exemplo, aí vocês dão mais gordura, por exemplo? Na verdade, o que a gente sempre faz, né, a gente sempre preza pelo alimento mais natural. É uma questão isso para qualquer indivíduo, não é o paciente que está em tratamento. Qualquer um de nós deveria ter uma alimentação mais voltada ao natural, com menos industrializados, menos processados, né? Quando a gente fala em especial da diarreia, a gente vai dar alimentos que auxiliem ao quê? A não causar mais motilidade intestinal. Eu não vou estimular essa diarreia a piorar. E geralmente são alimentos de uma digestão mais fácil, né, mais rápida, que o paciente ajuda até a aprender esse intestino. Se for, por exemplo, paciente com boca seca, né, ou aquela sensação de boca totalmente ressecada, que é super comum também, eu vou colocar aqui um alimento que estimule a salivação. Então vai ter um limão, vai ter uma laranja, um alimento cítrico, um maracujá, que possa estimular a salivação dele e fazer com que a alimentação fique um pouco mais prazerosa nesse período. Eu vi, inclusive, uma coisa muito legal, que vocês dão um espaço ali para as punks, que não são muito conhecidas, né? Apesar de a gente poder, nós mesmos cultivarmos, a gente não conhece. Então, você pode falar um pouquinho sobre as punks? E por que vocês decidiram, né, dar esse espaço para elas? Assim, cada vez mais a população tem utilizado as punks, né? Que são são algumas umas folhas, né, não convencionais e podem ser colocadas na alimentação. Olha, pranobis, taioba, e é algo que cada vez mais o brasileiro tem utilizado, felizmente, na sua alimentação. Elas são riquíssimas em vitaminas, sais, minerais, e pouco eram utilizadas até, 6, 7 anos. Ultimamente, ele vem sendo colocado em diversos restaurantes, a gente já vê isso, né? E com o aumento da alimentação vegetariana e vegana, também tem sido incluso na alimentação do brasileiro. A gente achou importante trazer isso porque é da nossa cultura e ver alternativas de como o paciente pode colocar no dia a dia é muito bacana. A gente tem um pesto que a gente coloca punk, que é uma coisa que normalmente o paciente não colocaria. A gente coloca realmente em receitas que o paciente faria de outra forma. Simone, e a gente falou aqui no programa hoje sobre o câncer ginecológico. Existe uma relação, por exemplo, dos medicamentos, do tipo de tratamento para esse tipo de câncer em si e alguns sintomas que aparecem mais ou não? E aí a alimentação também aí fica mais, por exemplo, assim, mais específico? Normalmente quem tem câncer ginecológico fica com a boca seca, tem esse tipo de associação ou não? Isso varia bastante com o tipo de terapia que a paciente vai fazer, né? Vai ser um câncer ginecológico que vai precisar de uma cirurgia? Um câncer ginecológico que vai ser somente a quimioterapia ou a rádio? Varia bastante. E aí os efeitos colaterais são condizentes com a terapia que foi
escolhida, né? Via de regra, que a gente sempre fala para o paciente em câncer ginecológico, é sempre a importância de manter um peso saudável, né, adequado, e isso também durante o tratamento é importante de se fazer. E quando a gente fala sobre reduzir açucarados, reduzir industrializados, o fast food é nesse sentido, de trazer uma melhor densidade nutricional e qualidade nutricional para a vida dessas nossas pacientes. Quero resgatar algo que você falou já, que é sobre essa receita afetiva, né? De você compartilhar os momentos. E quando a gente pensa em tratamento, né, a gente pensa nas máquinas, a gente pensa no hospital, mas você tá em contato com as pessoas, com a família, com amigos, enfim, você poder compartilhar esse momento com as pessoas, imagino que seja muito importante, né, para o tratamento em si do paciente oncológico, e a comida, ela carrega muito, né, essa coisa afetiva, né, de levar a gente para momentos da infância, por exemplo, e vocês pensaram muito nisso também no guia, né? Com certeza, Bruna, assim, a alimentação tem uma ligação direta com a afetividade, né? Quem não tem um prato que lembre a avó, que lembra uma tarde com a família, né? Que lembra a comida da mãe. Então, assim, é muito comum que a gente, quando tá com um paciente internado, a gente fala, ele tá muito inapetente. A gente pergunta, mas o que você gostaria muito de comer? Uma comida que você acha que aquilo iria bem, né? E geralmente é o comfort food. Ninguém quer uma comida requintada nesse momento de aceitação ruim. A pessoa pede o quê? Uma lasanha, pede um pudim de leite, pede um creme de legumes. O que ele pede é o que remete uma boa lembrança, porque a vida não para por conta do tratamento oncológico, a vida continua. Né? O tratamento oncológico, ele é um pedaço da tua vida, né? Então, assim, a gente ter isso do paciente que alimentar-se, estar em comunidade, ele levar isso para o dia a dia dele, se reunir com os amigos para continuar realmente a rotina dele. Tem alguma receita de mais sucesso do guia? Olha, os pacientes gostam muito dos sucos e dos smoothies, né, que são refrescantes. A gente colocou nesse guia também uma parte de receita afetiva, que eram as receitas nossas aqui, né, da família, das nossas famílias. Eu coloquei tem uma minha que é lá, que é o bolo de coco, aquele embrulhadinho, lembra de aniversário de criança? Ai, que delícia, bolo gelado, né? É muito bom. De coco. É uma alimentação afetiva, assim, que eu lembro muito da minha infância, de uma prima minha muito querida, né? E então, a gente trouxe muito disso, de que a alimentação é um momento de partilha. Quero agradecer demais a entrevista com a nutricionista Simone Kikuchi, do Hospital Sírio-Libanês, sobre o guia de receitas para pacientes oncológicos. Simone, muito obrigada, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Até uma próxima. Obrigada, Simone. Obrigada, gente. Um beijo. O Band News Informa vai chegando ao fim. Hoje a gente falou sobre prevenção, sobre o tratamento de câncer ginecológico. Há pouco a gente também falou sobre um guia voltado para pacientes oncológicos, um guia com receitas afetivas que tornem a alimentação desses pacientes que sofrem muito com efeitos colaterais dos tratamentos, das terapias ali contra o câncer, uma maneira de amenizar esse tratamento que pode ser muito sofrido, né? Muito doloroso. E foi um programa aqui pra gente pensar muito, né, Camila? Pra gente não deixar pra depois o que pode ser feito agora. Eu acho, Bruna, claro que isso são momentos em que a gente escuta histórias, né, a gente escutou aí depoimento de duas pacientes, a gente todo mundo conhece alguém próximo que passe por esse tipo, tenha que enfrentar essa doença. Acho que a gente escutou também, muito bacana, um depoimento dizendo que a gente tem vida após o câncer, porque acho que era uma coisa que bem antigamente a gente, né, era uma doença muito fatal, assim, né, e realmente vem como uma notícia pesada. Então, a hora que a gente consegue entender que existem hoje prevenções, né, não ficar focando só ali no resultado do exame ou só vivendo num futuro, a gente passa, poxa, o que eu posso fazer por mim? Não é que a gente vai virar aquela pessoa chata que vai deixar de comer tudo e que não vai fazer nada, né, mas poxa vida, isso acho que é importante para a gente acordar, levantar e pensar,
vou fazer uma atividade física, eu preciso gostar de alguma coisa, eu preciso fazer esse bem para mim, eu preciso ter uma tranquilidade de que eu fiz o que eu podia fazer, né? Tá, e não é eu fiz 100%, né? Todo dia eu gosto e não gosto daquela frase, você tem que fazer o seu melhor hoje, né? Assim, porque assim, você tem que fazer o que dá para fazer hoje, né? Então, e o que dá pode ser que seja péssimo, mas a gente tem que fazer. Então, eu acho que a gente buscar sempre o conhecimento, né? Acho que a gente já falou um pouco disso hoje aqui no programa, então buscar o conhecimento efetivo, né, em lugares certos, a gente dá apoio para as pessoas que a gente gosta, que a gente quer perto, incentivar hábitos saudáveis na nossa vida, na vida das pessoas próximas a gente, e viver feliz dentro do que a gente tem e o tempo que a gente tem e o dia a dia. Então, vamos tentar fazer coisas boas, né? Ninguém está dizendo que nós vamos ser, ninguém erra, que não há pecado, que não há exageros, que não há... Mas eu acho que a gente tem que parar para pensar nesses momentos e ver o que a gente pode ajustar, porque às vezes nem é tão difícil esses ajustes, né? Fazer o possível, né? O que está dentro da possibilidade. Camila, quem quiser viver o agora com você, como é que faz? No Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH, e treinando comigo na minha bio também. Tchau, ouvintes, e boa semana a todos. O nosso e-mail é oinforma@bandnewsfm.com.br. Se cuidem e até a próxima. So love me like you do, love me like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do. Você ouviu Band News Informa.